Aleluia. Ontem a pastora foi convidada para poder estar pregando no encontro de mulheres de uma igreja que está começando, e ela esteve lá e foi muito bênção. Eu estive acompanhando ela, estava ela e a Esther, e no começo da semana a gente estava conversando. Eu falei: bem, o que você vai pregar? Ela falou: Alexandre, eu vou pregar sobre Abigail. E na hora me deu um branco. Quem conhece Abigail aí? 2, 3, 4, 5, 6. Abigail. Você precisa conhecer mais a história de Abigail e as mulheres da palavra de Deus. Abigail. E aí eu me deu um branco quem é Abigail, e eu fui começar a ler sobre Abigail e ouvir um pouco sobre Abigail. E eu confesso que é uma história lindíssima para quem vai ao acampamento, e você precisa aprender sobre Abigail, porque tem a ver com Davi. Davi depois se torna marido de Abigail. E aí a palavra ficou no meu coração, e eu conversando com ela durante a semana sobre Abigail, sobre aquilo que a gente ouviu. Tem mulheres que fazem a oração e esperam que aconteça com seus maridos o que aconteceu com o marido de Abigail. Depois eu conto, né? E aí fala assim: ô Senhor, meu marido está nas tuas mãos, o Senhor que sabe, vai que de repente o Senhor faz igual. Mas aí eu falei com ela, falei: bem, prega domingo à noite. Ela falou: não, você está tão encharcado da história e que falou no seu coração, então você prega daquilo em que você acha que deve pregar sobre Abigail. E hoje nós vamos falar sobre Abigail, né? Uma mulher que fez a total diferença na casa dela, a total diferença no seu clã, nos servos do seu marido. Uma mulher que decidiu fazer a diferença. Fazer a diferença é o que o Senhor nos chamou. O Senhor não te chamou e não me chamou para sermos mais um no meio da multidão. Mais um é andar no mesmo fluxo. Eu não sei quando você já foi em São Paulo e você já viu quando você está parado e às vezes o fluxo às vezes te leva. Anda na Paulista, às vezes na hora do almoço, aquele momento, é o fluxo para lá, o fluxo para cá, e gente para um lado, e assim, você acaba se tornando mais um no meio da multidão. As pessoas não te conhecem, não sabem quem você é, não sabem de onde você veio, não conhece nada sobre você, e você está ali. Está tudo bem. É igual quem é do Rio de Janeiro aí sabe o que eu estou falando. Quando você pega um trem da Central do Brasil, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, irmão, é tanta gente dentro de uma lata que parece uma sardinha, né? E você está ali. O Danilo já pegou várias vezes da época da marmita, né? E a marmita vazava dentro do trem, e às vezes você está ali dentro no trem, e eu já contei isso aqui. Você entra, você não tem nem a perspectiva de entrar, mas só de você parar na porta, ou quando pega o metrô em São Paulo, eles te jogam lá dentro. Quando você vê, você está lá dentro. E aí você põe o seu pé, segura lá no Rio se chama chupeta, né? Segura naquele negócio lá, aqui eu não sei como é que chama, e vai. E vai embora. Lembro uma vez que vindo da Central do Brasil para Nilópolis, que eu estudava em Nilópolis, a gente pegou trem na Central do Brasil. Eu entrei e estava em pé, lotado, irmãos. A camisa fica assim, ó, porque é tanta gente que não tem como você acertar a camisa. E de repente fala assim: teve uma variação, trem que vai para Japeri, da plataforma tal para a plataforma tal. Quem está sentado não dá tempo de levantar e sair correndo, porque quem já está em pé, irmão, é um Deus nos acuda. Você sai correndo para você sentar. Então quem estava em pé senta, quem estava sentado fica em pé te olhando assim, ó, porque o cara mudou o trem e você fica ali sentado. Mas uma das vezes indo, eu lembro que o trem estava tão lotado que você não precisava nem segurar, estava ali. E o trem foi esvaziando, Deodoro, né? Vai esvaziando, e de repente um cara dentro do trem, o trem esvaziou, as pessoas saíram do lado dele e fez assim, ó, pruf, caiu. Ele morreu dentro do trem, ninguém viu. E pelo fluxo, pelo aperto que estava, ele ficou em pé morto. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Falei: Jesus querido, tem misericórdia. O homem teve um treco no coração, morreu e ninguém viu. Por quê? É mais um no meio da multidão.
Abigail fez a diferença na sua época. Abigail fez a diferença na sua casa, na vida dos servos do seu marido. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e nós temos feito um incentivo, irmãos, para que você traga a sua Bíblia, aleluia. A maioria está trazendo. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, irmão, em nome de Jesus, vai. Quase a maioria. Levanta, traz a sua Bíblia no próximo culto. Põe a sua Bíblia debaixo do braço e traz igual o crente antigo. Traz ela, vamos lá. 1 Samuel 25. Deus não te chamou para ser mais uma, para fazer a diferença. 1 Samuel 25. Nós vamos ler do versículo 1, porque eu quero falar que Saul morreu, que Samuel morreu. E depois nós vamos ler até o versículo 11. 1 Samuel diz assim: Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou. E o sepultaram onde tinham vivido, em Ramá. Agora começa. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens da cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. Guarda isso. Nabal era marido de Abigail. E o nome da sua mulher, Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimento-no em meu nome, dizendo-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosquiando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não o maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a ele e ele lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seus filhos Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse o filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-lo a um homem que vem não se sabe de onde? Só até aí. Quando nós lemos essa história, a história de Abigail e Nabal, a Bíblia fala que Nabal era um homem muito rico, era um homem que tinha muitos bens, porém era um homem chucro, rude, era um homem do campo, era um homem que costumava tratar com animais e tinha muitos servos. Davi estava com seus homens, para você ter ideia, Davi estava com 600 homens em Carmelo. E Davi estava ali, e quando viu que Nabal que os pastores de Nabal estavam cuidando dos rebanhos naquela região, Davi manda com que 10 rapazes pudessem tomar conta, para que ninguém pudesse roubar o que era de Nabal. Esses homens ficaram ali de vigia, tomaram conta, não deixaram com que ninguém viesse e roubasse o que era de Nabal. E passado o tempo, Davi chama alguns dos seus e fala: olha, está em época de festa, vá até Nabal e peça para que Nabal possa nos dar um pouco de comida, de água, alguma coisa, pão para nós comermos, porque estamos precisando. E diga que nós cuidamos, e quando nós cuidamos, nada e ninguém tocou no que era de Nabal, nós estávamos lá. Então vai lá, peça a ele, se chama troca de favores, vai lá, fala com ele. E assim os rapazes foram, chegaram a Nabal, conversaram com Nabal, falaram: olha, Davi mandou trazer esse recado, e se você pode ofertar, nos dar alguma coisa. Nabal, de uma forma muito sutil, muito terrível, fala: quem é Davi? Irmãos, ele estava falando de Davi. Davi, na época, era o cara.
Davi era aquele que estava, apesar de fugir de Saul, ele era um homem que tinha 600 homens junto com ele. Era um homem que a sua fama já tinha espalhado por todos os lugares. Era um homem que estava no momento crítico, no momento mais agudo, quando se falava em guerra, era o nome de Davi. Davi tinha matado Golias, e assim a fama de Davi já tinha se espalhado. E Nabal fala: quem é Davi? Quem é? De onde ele vem? Da casa de Jessé? Eu vou saber quem é Davi? Eu não vou dar nada. Quantos servos fogem da casa de seus pais e agora vêm aqui me pedir alguma coisa? E os servos de Davi falaram: tudo bem, está certo, vamos voltar e dar o seu recado para Davi. Eles voltaram, e até aí foi o texto que nós lemos, o texto continua. Eles voltaram para Davi e falaram: ó, Davi, o negócio foi assim, assim, assim. Ele falou que não te conhece, não quer te conhecer e tem raiva de quem conhece. Ele não está nem aí para você. Falou que não sabe quem é você, não sabe quem é seu pai, não quer nem saber e não vai dispor nada para você. Davi pegou 400 homens. Todo mundo pega agora as suas espadas, põe na sua cintura e vamos na casa de Nabal, porque hoje Nabal morre. Todos os homens da casa de Nabal vão morrer. Irmão, não era só Nabal, são todos os homens, todos os servos. Por causa de um, todos vão morrer. Vão embora comigo. E aqueles homens se prepararam e foram para matar os homens e Nabal, por causa da forma na qual Nabal se referiu. Quando um dos servos de Nabal soube o que estava acontecendo, correu até Abigail. Falou: Abigail, você não sabe a lambança que o seu marido fez. Ele insultou a Davi. Ele falou tal e tal coisa. E Davi está vindo com 400 homens, porque 200 ele deixou tomando conta de onde ele ficava. Ele está vindo com 400 homens para se levantar contra Nabal e todos os servos, e vai ser massacre. Abigail manda cozer pão, tá certo? Abigail manda assar carne, Abigail manda deixar tudo pronto, Abigail pega a água, põe no lombo dos animais e vai ao encontro de Davi sem que Nabal pudesse saber. Aquela mulher vai ao encontro de Davi para poder se encontrar com ele. A palavra do Senhor diz que quando Davi ele está no cume do monte, quando ele começa a descer, Abigail vem e encontra com ele no meio do caminho. A Bíblia fala que ela era uma mulher, além de ser bonita, era uma mulher inteligente, sábia. Imediatamente ela se ajoelha e pede perdão a Davi. E fala: não leve em conta o que o meu marido falou, não leve em conta a estupidez que ele falou, não leve em conta quem ele é, o que ele está fazendo. Eu trouxe aqui para você tudo que você pediu. Por favor, não faça isso, porque vai descer sangue de inocente da tua mão, Davi. Se você pegar a história de Davi, Davi não constrói o templo em Jerusalém porque havia muito sangue em suas mãos, porque Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que estava acostumado. Davi era um homem que falava o nome dele, o pessoal já tremia. Eu estava falando com a Débora quando estava voltando lá da igreja, eu falei assim: eu fico imaginando assim, as coisas de Deus. Um homem tão respeitado, tão matador, tão brabo, tão temido, e ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem na qual Deus olha para ele e fala assim: esse homem é um homem segundo o meu coração. Brabo, assim, igual o Ângelo. Antes de Jesus, fala para eles, Ângelo. Mas sempre tinha uma Abigail do lado dele, né? Ai, que beleza. E aí, ela começa a interceder, ela começa a falar. Ela começa a falar com Davi: Davi, por favor. Davi fala: então faz o seguinte, por causa de você, por causa das tuas palavras, daquilo que você veio até a mim, daquilo que você veio interceder pelo seu marido, eu não vou fazer isso. Davi pega o que ela trouxe e volta com os seus homens para o seu acampamento. A Bíblia diz que Abigail vai até Nabal, mas chegando lá, Nabal estava bêbado, porque estava numa festa. E você falar com bêbado, você sabe que bêbado não entende nada, não ouve nada, não compreende nada, e no outro dia ele não sabe de nada que você falou.
Abigail espera passar a bebedeira dele, aquele momento em que ele estava bêbado, e no outro dia senta com ele e fala: olha, Nabal, aconteceu isso, isso e isso, cara. Você fez tal coisa contra Davi. Eu fui lá sem que você soubesse, e eu intercedi por você e por todos os nossos servos. A palavra do Senhor diz que Nabal, imediatamente, o que dá a entender é que ele teve um AVC, ele enrijeceu o seu corpo e ficou paralisado por 10 dias, porque 10 dias depois ele veio a morrer. Quando ele soube de quem ele estava falando, do que tinha acontecido, ele dá um ataque, enrijece, 10 dias depois ele morre. A notícia, claro, chega a Davi. Davi fala com o Senhor: Senhor, o Senhor tinha mandado com que eu fosse lá, mas o Senhor mesmo fez justiça com as suas próprias mãos, e Nabal hoje morre. E Davi lembra quem eu falei, quem que era Abigail? Uma mulher inteligente, e Davi vai lá e manda Abigail vir para ser a sua esposa. E ele toma Abigail como esposa e vive a vida, e a Bíblia diz em que ele viveu muito bem com Abigail, que foi esposa dele, uma das prediletas de Davi, uma daqueles viveu e ficou bastante tempo com ela. Pois bem, quando nós lemos esse texto, nós começamos a ver que Abigail, ela sai da sua zona de conforto e toma a frente para fazer a diferença na vida daquele homem e daqueles servos. Ela sai da onde ele estava, ela sai do seu conforto, porque a promessa era para matar todos os homens. Ela estava fora, ela ia viver. Talvez o fim dela fosse o mesmo que aconteceu. Talvez ela fosse ser esposa de Davi. Mas ela não aceita ficar do jeito que estava, e sabedora do que homens, pessoas inocentes, iam sofrer por causa da arrogância, por causa da rispidez do seu marido, ela se levanta e vai até Davi e intercede pela sua casa, e intercede pelo que estava acontecendo. Ela vai lá e toma a frente. Poderia sim sofrer algumas consequências que não eram para ela, mas ela a si mesma sai da sua linha e vai adiante para poder interceder. Pessoas que fazem a diferença, pessoas em que decidem no seu coração, na sua vida, tomar atitudes para que possa mudar o quadro de nossas vidas. Quantas vezes nós vivemos na mesma sequência de vida de sempre? Não ousamos em dar um passo, não ousamos em poder ir adiante, não temos a ousadia de buscar ao Senhor, não temos a ousadia de fazermos um propósito com Deus, não temos a ousadia de falar: hoje vai dar certo e eu vou sair, porque as coisas vão acontecer. Pessoas que fazem a diferença, pessoas que vão na frente, pessoas que sabem do que está acontecendo, e por saber, eles vão adiante para mudar o quadro das suas histórias. Nós estávamos ontem conversando com o casal de pastores, e no final a Débora fez um ato profético com aquelas mulheres e com a esposa do pastor que ali estava. E aquela mulher confessou que naquele dia, ontem, ela estava decidida a desistir de tudo. Antes de eu conversar com ela, ele falou assim: várias vezes eu já decidi parar com tudo, mas a minha esposa não deixou. Antes de começar o culto, ele tinha falado, mas hoje ela falou para mim que ela vai desistir. No término do culto, a pastora ora, faz um ato profético, profetiza, faz. E aquela mulher, há um renovo, ela sai da sua linha, aquele casal, ele sai da sua linha e decidem fazer a diferença aonde eles estão. Eles decidem fazer a diferença no bairro aonde estão implantados. Fazer a diferença não é se conformar. A fazer a diferença não é falar assim: está tudo bem, nós já vivemos nisso, eles vão morrer e eu vou continuar na boa. Afinal de contas, o meu marido é rico, e rica eu vou ficar.
porque eu sou agora herdeira de tudo que ele é proprietário. Não há problema. Foi ele que insultou, foi ele que falou, foi ele quem fez, foi ele que se levantou contra Davi, foi ele que não deu ouvido aos mensageiros de Davi. Eu não tenho nada com isso. Não, aquela mulher decidiu fazer a diferença. O que eu e você devemos ter nos nossos corações é esse impulso que às vezes o Senhor nos manda ir adiante e falar: olha, eu estou aqui porque eu trago um recado de Deus para a tua vida. Olha, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me mandou para esse lugar. Olha, o Senhor mandou bater nessa porta para que ela pudesse se abrir. O Senhor me convida a fazer e ir adiante para experimentar coisas novas da parte de Deus. Amém, queridos? Você está aqui nessa noite ou já foi embora? Você está aqui, amém? Mas há alguns ensinamentos que nós precisamos ter dentro desse texto para sermos dessa forma. Muitas coisas não acontecem porque cruzamos os nossos braços e ficamos esperando cair do céu. E a única coisa que caiu do céu é chuva e demônio, anjos caídos. E esperar cair do céu ou é chuva, granizo ou demônio. O Senhor nos impulsiona a ir adiante. E você precisa aprender algumas coisas em que a palavra nos impulsiona. Primeiro, que eu preciso aprender algumas dessas lições. Saber quem sou. Saber quem sou. A importância de ter a humildade e reconhecer a seriedade de uma situação. Saber aquilo que Deus tem para mim e para você. Saber quem eu sou debaixo dos olhos de Deus. Saber quem eu sou me faz ser desafiado a entender que eu não sou o Bruno e que o Bruno não é o Alexandre. Que eu não sou o Diego e o Diego não sou eu. É saber o meu posicionamento diante do Senhor. Saber aquilo que Deus quer de mim e espera de mim. Aquilo que Deus quer com a minha pessoa, aquilo que Deus quer com o Rafael, aquilo que Deus quer com o André, aquilo que Deus quer com você. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Há uma perspectiva, há um esperar, há um desejo no coração de Deus para cada um de nós. E às vezes nós ficamos de braços cruzados esperando. Quem sou eu diante desse reino chamado Reino de Deus? Ah, pastor, eu queria ser pastor. Não. Não foi para isso que Deus te chamou, irmão. Há um chamado do Senhor para a sua vida, há um querer de Deus para você, há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito do Senhor estabelecido no coração dele e que venha a ser revelado ao seu coração, à sua vida, para que você possa entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Quem eu sou diante do reino de Deus? Quem eu sou debaixo dos olhos do Senhor? Abigail entendeu quem ela era, o que ela podia fazer, os passos que ela podia tomar, as decisões que ela podia tomar, mesmo se arriscando. Abigail entendeu isso, e você e eu precisamos entender o que Deus espera de mim. Aonde você entra, eu não posso entrar. Eu estava falando da Neia, aonde a Neia entra, eu não entro. Aonde o Bruno entra, lá no cartório trabalhando, eu não entro. Mas há um propósito de Deus de onde ele está, no que ele está fazendo. Em cada assinatura, em cada carimbo, em cada reconhecimento, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus no que você faz, irmãos. Ah, pastor, eu estou fazendo aqui porque na verdade eu acho que eu sou o zero à esquerda do reino de Deus. Ah, eu sou aquele que não tem valor nenhum no reino de Deus. E não tendo valor, Deus não tem propósito nenhum com a minha vida. Deus não tem nada comigo. Deus não tem chamado para a minha vida. Deus não tem algo que eu possa fazer. E isso é algo do inferno estabelecido no coração e no ouvido dos crentes. Você não é nada, é só mais um dentro da igreja. Acredita isso? Quando o diabo fala isso para você, não, está tudo certo.
A minha função é ir à igreja, se assentar. E se assentando, ouvir. Não, você é muito mais do que isso. Deus te chamou para muito mais do que isso. Deus te chamou para você ir adiante. Deus nos convida para você seguir adiante, para você sair da linha e ir à frente. Para você ir à frente, você precisa saber quem eu sou diante de todas essas coisas. Segunda coisa, as pessoas veem e sabem quem somos. É interessante que, às vezes, nós não conseguimos enxergar o que somos, mas as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem em nós algumas coisas que se destacam. Nós falamos, imagina, não é nada disso não. Por que o senhor está falando isso? Porque o servo de Abigail, o servo de Nabal, quando soube da situação que 400 homens estavam vindo para matar todos os homens de Nabal, esse servo ele deveria procurar quem? Nabal, não Abigail. Lembre-se, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha autoridade, ela não poderia nem fazer o que fez. O certo era que aquele servo pudesse sair e procurar Nabal e falar, rapaz, você não sabe o que você fez. Sabe quem é esse Davi? É o brabo. Esse cara é o cara que fez isso. Esse cara é o Davi, cara. Olha o que você está falando. Ele está vindo com 400 homens para matar todos os homens. Dá o seu jeito. Vai lá, se ajoelha, vai rastejando, vai de joelho. Faz o que você quiser, mas olha o que você fez. Não. Aquele homem sabia que quem poderia mudar o quadro daquela história era Abigail. Ela que tinha um coração sensível. Aquele homem não procura o seu marido, não procura o seu chefe, o seu senhor. Procura a esposa de Nabal. O seu marido é duro, né? Homossexualismo naquela época. Procura a esposa do seu senhor e vai ao encontro dela e fala, olha, o seu marido fez isso. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e conseguem ver Deus em nossas vidas. Conseguem ver que você e eu temos possibilidades de fazer muito mais do que aquilo que talvez estejamos fazendo. Mas o grande problema é que nós não aceitamos, não reconhecemos o que Deus quer de nós. Nós nos mediocrizamos, nós nos tornamos inferiores, nós nos humilhamos, não a humilhação na qual o Senhor quer como servo, mas a humilhação, a falsa humilhação. Não, imagina, isso não é para mim. Você quer ver uma das maiores lutas que eu tinha quando estava na fase entre adolescente e jovem? Quando as pessoas falavam assim, Alexandre, olha, eu vou falar uma coisa a você, você tem chamado para ser pastor. E eu falava, Deus que me livre. Eu quero ser qualquer coisa, menos pastor. Não é porque é filho de peixe que peixinho vai ser. Mas você já viu peixe dando filho elefante? Alguém já viu isso? Peixe tem filho o quê? Peixe. Falei, não. Eu não tenho que ser pastor porque meu pai é pastor. Eu não tenho que ser pastor porque meu pai dirige uma igreja. Não. Aí o pessoal fala assim, não é por causa disso. É porque eu vejo que você... E eu não pregava, eu tocava e era bagunceiro demais, fazia o que não devia ter, o que não deveria fazer. Assim, não era um bom exemplo a se seguir. E às vezes algumas pessoas colocavam a mão no mão e falavam assim, rapaz, há um chamado de Deus na tua vida. Não há chamado de Deus em lugar nenhum. Eu vou ser militar, vou ser advogado e está tudo certo. E vou viver a minha vida morando no Rio de Janeiro. Agora estava derretendo, porque lá está 40 graus. Não tem esse chamado. Até que um dia um pastor chamado Jorge Agenor, e eu não esqueço disso, ele pregou na igreja, e num determinado momento que ele pregou, ele acabou de pregar, ele fez um apelo, e o apelo dele foi direcionado ao chamado de Deus na vida dos jovens. Pregando para toda a igreja,
mas direcionada aos jovens, por um chamado do Senhor. E eu lembro que naquela noite eu levantei sozinho e fui no altar. Eu sentava sempre na frente, eu levantei e ajoelhei. E eu achei que o altar ia encher. Ele veio, orou comigo, abençoou tudinho. Quando ele acabou de orar, falei, eu já entendi, Senhor. Olhei para o lado, não tinha ninguém. A igreja estava assim, ó. E eu ainda fui para casa questionar a Deus. Deus, eu não quero. O senhor não está entendendo, eu não quero. Eu não quero ser pastor, eu não quero cuidar de gente. Cuidar de gente é difícil. A ingratidão, a luta, eu não quero. O senhor não está entendendo, eu não quero isso na minha vida. E a minha mãe falava assim, eu não quero que meu filho seja pastor, meu filho vai ser doutor. Doutor seria outro, não o filho dela. Eu não quero que meu filho seja pastor, de jeito nenhum. Mas naquela noite, o Senhor trouxe uma confirmação no coração. E eu decidi fazer aquilo na qual o Senhor falou para mim. Mas naquilo na qual várias pessoas já tinham assinado. Falaram assim, há o chamado de Deus na tua vida. Sabe o que eu quero convencer você nessa noite? Para que você ouça daquilo que as pessoas falam ao seu ouvido. Fala assim, olha, eu acho que o Senhor, Deus, tem algo para a tua vida assim, assim, assim. Pare, ouça. Deixa descer para o seu coração e vai orar. Não bate na madeira, não faz sinal da cruz, não dá 3 pulinhos, não pega no pé de galinha não, pé de coelho, não faz nada disso não. Vai orar, vai esperar do Senhor, vai ouvir do Senhor. Deixa o Senhor confirmar no seu coração. E é importante isso. Às vezes as pessoas veem em nós e sabem quem somos, e nós não conseguimos decifrar, entender o que Deus quer para nós. Aquele servo sabia quem era que Abigail. Talvez ela não pudesse nem imaginar que essa história passaria na vida dela, mas passou, e passando, ela se coloca no lugar certo para resolver aquela situação. Terceira coisa que eu aprendo, agir com coragem em tempos de crise. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ouvindo a pastora que pregou ontem essa mensagem, essa está sentada aqui na frente, ela falou que coragem não é ausência de medo. Eu falei, é verdade. Coragem não é ausência de medo, porque muitas vezes você faz as coisas com medo, mas faz. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Pastor, que absurdo. O senhor pesa 110 quilos. Vai chegar, irmão, calma aí, estou profetizando. E o senhor tem medo de um bichinho tão pequenininho? Eu tenho pavor, irmão. E se voar? Se voar, irmão, não tem ninguém que me segure. Eu lembro uma vez que nós morávamos numa casa e o Isaac deixou uma janela, tinha uma janela redonda aberta. E quando nós chegamos do culto, abrimos uma porta, entramos, acendemos uma luz. Quando eu olho para a parede, irmãos, por Deus não, por outro qualquer, tinha uma barata do tamanho desse microfone aqui, ó, grudado na parede. E o Isaac falava assim, pai de Deus, é cascuda. Fala, quem deixou a janela aberta fui eu. Você se vira, meu irmão. Você mata esse negócio, você vai lá, você mata, você dá os seus pulos. Você sabe que tem que fechar. Pai, eu não vou fechar. E aí o pai fica bravo, vai lá. Eu estou te fazendo homem, moleque, vai lá, mata esse bicho. E aí fica eu e ele assim, ai meu Deus. Esses dias apareceu, eu moro no 12º andar, apareceu uma barata no 12º andar, irmão. Olha que coisa do inferno. A Débora me ligou e falou, Alexandre, vem para casa e resolve esse problema. Falei, tá bom. Entrei no quarto do Isaac, sempre por causa dele. Tinha umas malas, joguei um vidro de Baygon, de Teflon, raio daquele negócio. Lavei o quarto, fechei a porta para o cachorro não entrar. E falei, Isaac, agora você dorme com ela aí abraçado, filho. No outro dia ele falou, pai, está tudo em paz. Ela apareceu morta. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, pela inteligência de ter feito veneno.
Quando você lê aqui, ter coragem não é ausência de medo. Por quê, irmãos? Porque o medo te faz parar. Não é verdade? O medo nos faz parar. Eu tenho medo de altura. Quando nós mudamos para esse apartamento, eu fiquei um bom tempo, mais de um ano, sem chegar na sacada do apartamento, porque a perna tremia. Assim, me dava uma fraqueza, eu falava, meu Deus, eu ia andando para trás assim, ó, igual o Moonwalk, sabe? Para não ficar perto, para não chegar perto dessa, porque dava uma sensação que eu ia cair. Você gostou, né? E eu ficava distante, mas eu falava, não, eu não posso fazer isso. Hoje eu chego na beira assim, ó, principalmente quando tem uma fofoca na rua. Aí você quer saber, quando eu tenho briga lá na rua de casais, você fica assim, ó, Esther, corre, Esther, vem ver. Fica eu, Esther na janela do quarto e na sacada. Meu Deus, Esther, tem que interceder por ele. Guarda no teu coração uma coisa: coragem não é porque você não tem medo. A coragem é porque você superou o medo. Você transpôs o medo. Você foi além. Você conseguiu ir além do medo. Essa mulher agiu com coragem em tempos da crise que estava acontecendo. O seu medo está impedindo você de ver a glória de Deus. O seu medo está impedindo você e eu, às vezes, de vermos as maravilhas de Deus. O nosso medo está nos impedindo de ver o que Deus tem para fazer. A vida daquela mulher mudou. Ela se torna a esposa do rei de Israel. Mudou a história dela. Talvez judiada por um homem medíocre, chulo, rude, para ser mulher do rei de Israel. O seu medo às vezes impede com que você possa ir adiante e possa desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. A minha palavra para você nessa noite é coragem. Estou com medo. A coragem, ela ultrapassa o medo. A coragem, ela esmaga o medo. Coragem. Coragem para ir adiante. Coragem para ouvir. Coragem para obedecer. Coragem para fazer. Coragem para ceder. Coragem para se prostrar. Coragem para adorar. Coragem para se entregar aos pés do Senhor. Coragem. Se estamos num ano chamado um ano de avançar, só avança quem tem coragem. Não tem jeito. Só avança quem tem coragem. Porque aqueles que são medrosos, o que eles fazem? Um passo atrás. E tem os pessimistas que falam assim, pastor, um passo atrás é prudente, aleluia. Um passo atrás é prudência. Em determinadas áreas, irmãos. Mas existem áreas que um passo atrás vão fazer você entrar numa zona de conforto tão terrível, que vão te segurar naquele espaço e vão impedir você de seguir adiante. O povo de Israel só entrou na terra prometida porque enfrentou deserto, porque enfrentou luta. Se no meio da situação eles voltassem para o Egito, eles não iam saber a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Eles não iam contemplar a promessa de Deus. Se no meio do deserto eles voltam, quando chegam de frente do mar, o mar fechado, os egípcios vindo, foi o seguinte, Moisés, vamos voltar? Vamos nos render? É o melhor, é o mais prudente, é o sábio, é o que nós precisamos fazer. Deus se enganou, vamos voltar. É prudente, a flecha para ir longe tem que puxar, precisamos voltar. Aí mistura, faz uma misturança na Bíblia, que não entende de nada, e decide voltar, retroceder.
Só que os egípcios não vinham atrás deles para abraçar e para falar, sejam bem-vindos à escravidão novamente. Não. Os egípcios vinham para aniquilar aquele povo, para matar aquele povo. O medo faz às vezes você morrer aonde você está, respirando, andando, trabalhando com a sua família, mas morto por dentro, porque tem medo de ser um homem e uma mulher corajosa. Medo impede você de ir adiante. Abigail não quis nem saber. E último, temer a Deus, vivendo com discernimento. O versículo 7 diz, o conselho de Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento, discernimento. Tiago capítulo 1, no versículo 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Precisamos entender que temer a Deus e vivermos esse temor com discernimento, termos sabedoria do Senhor. Você e eu precisamos ter sabedoria para podermos viver. Sabedoria para podermos viver. Sabedoria para fazermos algumas coisas. É interessante que quando Deus manda você fazer, você faz. Mas quando Deus não manda, você fica quieto. Tenha sabedoria. Eu estou experimentando uma coisa nessa igreja bem interessante. E eu quero que você ouça com muita paz no seu coração. Nós temos todos os meses muitos gastos, a igreja tem gasto. E às vezes não, as contas, elas atrasam, estão atrasadas em algumas coisas. Mas quando Deus nos falou que está na hora de nós adquirirmos o que a igreja, os irmãos sabem que nós adquirimos, compramos mesa de som, mexemos no som, e o som tem melhorado a cada dia por causa disso. Deus deu discernimento, sabedoria para isso. E nós estamos caminhando, fazendo, pagando. Deus tem usado a vida de cada um de vocês sabem disso, do que eu estou falando, dos propósitos que vocês colocaram diante de Deus, estão cumprindo, nós estamos conseguindo honrar. Mas se essa empolgação toma o meu coração, e amanhã eu chego lá e falo assim, vou colocar essa porta de vidro porque o som está dando certo. É sábio isso, irmãos? Não é. Porque o que Deus deu discernimento foi para uma coisa, e que está caminhando, louvado seja o nome do Senhor. Para outra coisa, Deus tem que dar um outro direcionamento e falar, Alexandre, agora é a hora de nós fazermos, agora é a hora de você fazer, agora é a hora, vai lá, faz. Nós precisamos ter isso. Então não é todo o tempo que você vai achar que você pode mergulhar e fazer e depois colocar na conta dos céus. Ô Senhor, pensei, hein? Me deu uma pernada, hein, Deus? Tem brincadeira. Não é assim não, irmãos. As coisas dos céus são feitas com seriedade, com oração, com o joelho no chão, com clamor, com entendimento. É a hora de Deus, não é a minha hora, não é a sua hora. É quando Deus chega para mim, para você e fala, vai, faz. É quando Deus chega para mim, para você e fala, chegou a hora, vai lá fazer. E esse discernimento, essa sabedoria, ela tem que ser muito latente em nossos corações, senão nós começamos a nos enganarmos e começamos a colocar na conta de Deus, não o que Deus fala, mas os nossos enganos, os nossos corações. Abigail, ela teve discernimento daquilo que era para ser feito e fez.
É algo que nós precisamos buscar do Senhor, discernimento. Sabermos se é hora de ir, se é hora de voltar, se é hora de parar, se é hora de avançar, se é hora de falar com Davi ou se não é hora de falar com Davi. Discernimento de Deus. O que acontece, irmãos, que às vezes nós trocamos os pés pelas mãos e achamos que Deus falou alguma coisa. Deus falou assim: ó, eu não falei nada. Você está colocando a sua conta em risco. Para quem lembra do show do milhão, e quando não tinha mais nada que a pessoa podia recorrer, quer colocar sua conta em risco, o cara estava com 500 mil reais, vai colocar sua conta em risco, agora o próximo passo, 1 milhão. Não sei se você viu isso. Eu quase infartei em casa. Um senhor que sabia tudo. As perguntas mais difíceis, mais escalambróféticas, ele sabia. Você sabe o que é escalambrófético? Nem eu. Ele sabia responder. Ele, Silvio Santos, valendo 1 milhão. Quer parar ou seguir adiante? Eu respondi tudo até agora. Ok, o que está escrito no meio da bandeira do Brasil? Você lembra disso? Não lembra? Ordem e progresso, ordem com progresso, ordem e progresso. Aquele homem falou: ordem com progresso. Aí eu em casa: não, você perdeu 1 milhão, você perdeu tudo, miserável, não. E aquele homem: ordem com progresso. E o Silvio Santos olhou, a plateia fez assim: tem certeza? Tenho. Posso ver a resposta? Pode. Aquele homem perdeu 1 milhão, porque não teve discernimento na sua vida, ou para parar, ou para pensar. Algo tão simples, ele não conseguiu discernir. Perdeu. Aquele show do milhão aquela noite acabou no silêncio, igual está aqui, ó. Procura depois na internet. Ordem com progresso. Eu falei assim: mas esse homem não era um homem estudado, um homem com culto, um homem com tantas faculdades, com tanto conhecimento. Respondeu coisa da história de mas não sabia. Se empolgou na pergunta mais simples do jogo. Sabe o que isso quer dizer? Que você e eu precisamos ter? Discernimento. Tem lutas que são grandes e que você fala: meu Deus, e que você vence. Tem coisas que são tão pequenas e que você não consegue fazer. Discernimento. É melhor voltar atrás, falar: Senhor, eu não entendi, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar, enquanto o Senhor não confirmar, eu não me mexo. Abigail é um exemplo de serva para nós seguirmos. Não se conformou, foi adiante. Sabia que era a hora dela, sabia que era o momento dela. E eu quero desafiar você nessa noite a você ter essa intrepidez no seu coração, mas sabendo sempre que há um Deus que dirige os nossos corações. Você pode ficar de pé? Eu sempre falei aqui na igreja uma frase assim: está com dúvida? Não faça. Porque a dúvida não provém de... Não provém. Não faz. Natália está com dúvida de casar com Lucas? Não faz. Melhor cancelar agora. Está com dúvida? Abigail, qual era a diferença? Ela tinha certeza. Eu quero convidar você nessa noite a você ser como essa mulher. Sensível, ouvir, intrepidez, não ficar paralisado pelo medo, mas ter a coragem de ir adiante
e de permitir que esse Deus use a sua vida de forma poderosa. Vamos fechar nossos olhos? Pai querido, eu quero te louvar. Quando nós ouvimos essa história, uma mulher que tinha tudo para dar errado, a história dos seus servos, talvez iam ser marcada por derramamento de sangue. Vários servos, vários animais, e o seu marido iam morrer na mão de Davi e daqueles 400 homens. Mas aquela mulher decidiu a não ficar paralisada pelo que ouviu. O medo não se apoderou dela. Ao contrário disso, ela encheu o seu coração de coragem e foi adiante, intrepidez, porque sabia que alguma coisa poderia mudar se ela fosse no encontro de Davi. E assim aconteceu. Eu quero pedir ao Pai que nesse lugar se levante homens e mulheres com a mesma intrepidez de Abigail, homens e mulheres com a mesma coragem daquela mulher, mesmo na frente da morte, mesmo na frente de uma notícia difícil, mesmo diante de um homem que falou: vou matar todos os homens, ela foi lá interceder. As notícias não abalaram, as notícias não determinaram o fim que ela deveria viver. Ela estava além das notícias, ela estava além das possibilidades, porque a vida dela estava sendo dirigida. Eu quero nessa noite, ó Pai, pedir que o Senhor venha nos dirigir. Estamos, ó Pai, num ano de avançar, ó Deus, e que tenhamos essa mesma intrepidez de Abigail, essa mesma coragem, esse discernimento dessa mulher para avançarmos. O medo nos paralisa, o medo nos retarda, o medo nos congela. Queremos, ó Pai, avançar e sermos sempre sabedores que o Senhor está na frente. Guia-nos, fala, sussurra, confirma em nossos corações o teu querer para cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos pela palavra e por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações nessa noite. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu quero agradecer aos visitantes, avô, avó, o padrinho. E por que você não veio aqui na frente? Eu tinha uma palavra para o padrinho. Você não é padrinho só para dar presente para ela, apesar que deve. Mas você é padrinho para ajudar, a interceder, a cuidar, para estender as mãos e ser bênção na vida da Giovana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Também quero destacar a presença da nossa visitante. Por favor, irmão Zezinho, dê um abraço, irmã Cidinha, dê um abraço à nossa visitante que está aí do seu lado. Diga a ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Renata, por favor. Deus abençoe. Vocês que também estão perto aí do nosso visitante, dê um abraço neles. Como igreja, diga, vocês são bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Mais alguém está nos visitando nessa noite? Não? Aleluia.